Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão do concurso de 2012 para analista tributário da Receita Federal sobre infrações e penalidades aduaneiras. Bem, a questão que a gente vai resolver hoje sobre infrações e penalidades é uma questão difícil, não é uma questão tranquila. Foi da prova de 2012, elaborada pela ESAF, para analista tributário da Receita Federal, basicamente no mesmo nível da prova para auditor da Receita Federal nesse tema, e ela testa algo muito importante para quem se dispõe a fazer um concurso, né? Ela testa o nível de atualização do candidato. Então, quem estava bem atualizado em relação à legislação aduaneira teve uma chance muito maior de acertar essa questão. Quem tinha estudado para o concurso recentemente já incluiu no seu estudo as leis 12.350 de 2010 e 12.351 de 2010, aumentou em 90% a chance de acertar essa questão. É uma questão basicamente que busca pegar desprevenido o candidato que estuda com material desatualizado e que não acompanha a evolução da legislação. Então, muito importante para quem está estudando para concurso, mantenha-se atualizado, busque sempre material atualizado. É isso que a gente busca fazer aqui no Portal Aduaneiro, sempre atualizar em relação às evoluções da legislação aduaneira. Bom, o enunciado diz: analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros ou falsos, e em seguida escolha a opção adequada às suas respostas. Então vai ter aí uma série de 4 assertivas que você vai ter que ver se são corretas ou erradas, verdadeiras ou falsas, para depois poder responder a questão. Primeira delas, cansativa, o que é muito comum em provas da ESAF. As próximas provas provavelmente não vão ser elaboradas por essa banca da ESAF, vai ser por uma outra ainda a ser eleita, né? Mas pode ser que venham questões com texto cansativo como esse. O artigo 23 do Decreto-Lei 1455 é o artigo que trata da pena de perdimento, dispõe sobre infrações consideradas dano ao erário. De acordo com tal dispositivo, o dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput do artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou seja, o artigo 23 prevê as hipóteses que configuram dano ao erário e diz que, portanto, essas hipóteses são punidas com o perdimento. Então, perde tempo quem fica discutindo caso a caso se teve ou não dano ao erário, entendendo que o dano ao erário seria falta de pagamento de tributo. Tá? Porque o enunciado não dá margem a isso. O enunciado diz que as hipóteses que a legislação considera dano ao erário serão puníveis com o perdimento. Daí tudo bem e já estava na redação original. O que vem agora? O aludido artigo também reza que as infrações previstas em seu caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação ou preço constante na respectiva nota fiscal ou documento equivalente na exportação, quando a mercadoria não for localizada ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidas no Decreto 70.235 de 72, que é o PAF, que é o decreto que regula o processo administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. Então, quando não for possível aplicar o perdimento, por uma dessas 3 hipóteses, não localizada, revendida ou consumida, ele é substituído por uma multa. E essa multa na IMPO equivale ao valor aduaneiro e na EXPO equivale ao preço da mercadoria. Esse não era o texto original do parágrafo 3º do Decreto-Lei 1455/76, mas em 2010 ele foi alterado pela Lei 12.350 para ficar exatamente como está aqui no inciso 1. Então é assim que funciona hoje. Quando não é possível, por uma dessas 3 razões, apreender a mercadoria, em vez de aplicar a pena de perdimento, se aplica uma multa. Uma multa no valor aduaneiro do bem, na IMPO, ou uma multa no preço constante na fatura, na EXPO. E o rito de julgamento dessa multa passa a ser o rito do 7235 e não o rito do Decreto-Lei 1455/76. Corretíssima, então, a partir do advento da Lei 12.350, a assertiva número 1. A 2. Na hipótese de decisão administrativa ou judicial que determine a restituição de mercadorias que houverem sido destinadas, ou seja, ao final do julgamento do processo de perdimento, se entendeu que o perdimento não era cabível e tem que devolver a mercadoria. Será devida indenização ao interessado,
com recursos do Fundaf, que é o Fundo de Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, tendo por base o valor declarado para efeito de cálculo do imposto de importação ou de exportação. Ou seja, se eu tiver que devolver a mercadoria e eu não tiver mais a mercadoria para devolver, se a Receita Federal não tiver mais a mercadoria para devolver, ela vai te devolver pelo valor declarado, o que é bem razoável. Porém, tomar-se-á como base o valor constante do procedimento fiscal correspondente nos casos determinados na legislação. Bom, isso também é uma nova redação dada ao artigo 30 do Decreto-Lei 1455, pela mesma Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010. O texto passou a ser esse que está aí copiado e colado na assertiva 2. Então, de fato, a devolução da mercadoria não sendo mais possível, será devolvido o valor declarado. A não ser que, e aí o artigo 30 cita 3 hipóteses do a não ser que, né? Uma delas é de depreciação, outra delas é quando não tiver declaração de importação ou exportação, e a terceira delas é quando for apurado um valor declarado inferior, quando for apurado um valor inferior ao declarado, perdão, né? Então, corretíssima também a assertiva 2, que corresponde à nova redação dada ao artigo 30 do Decreto-Lei 1455 pela Lei 12.350 de 2010. Terceira, a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento. Veja que o legislador, apesar de não ser cuidadoso na parte inicial, tributária ou administrativa, ele pegou o gênero e espécie e colocou um ao lado do outro. Toda infração tributária, a não ser os crimes, são infrações administrativas. Então, uma mescla entre gênero e espécie, mas foi o que o legislador fez. Isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um copiar e colar do artigo 102, parágrafo 2º do Decreto-Lei 37 de 1966, também com a redação dada pela Lei 12.350. Vocês viram que as 3 primeiras tratam da Lei 12.350 e de novas redações que ela deu a leis aduaneiras. E passou realmente a também não poder existir uma previsão de denúncia espontânea, uma possibilidade de denúncia espontânea, na hipótese de multa que substitui o perdimento. Bom, nunca houve denúncia espontânea para perdimento. A gente não tem denúncia espontânea para pena de perdimento. Mas a discussão era se haveria a possibilidade de denúncia espontânea no caso de multa que substitua o perdimento. E esse texto está aclarando que penalidade aplicável na hipótese de mercadoria sujeita a perdimento, não precisa ter sido efetivamente aplicado o perdimento, estando a mercadoria sujeita ao perdimento, não cabe denúncia espontânea. Então, de novo, uma nova redação dada pela Lei 12.350 de 2010 é um dispositivo legal aduaneiro, e está correta, ipsis literis corresponde à nova redação. A última das assertivas versa sobre uma lei com um número a mais, né? Não trata da 12.350, mas sim da 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Diz lá, aplicam-se as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de que trata a Lei 12.351. Aí você tinha que saber que a Lei 12.351 trata de gás natural na área do pré-sal, né? Os regimes, entre outros, os regimes aduaneiros especiais e os incentivos fiscais aplicáveis à indústria do petróleo no Brasil, ou seja, os benefícios da indústria do petróleo, por exemplo, o regime de Repetro, se aplicam também a essas mercadorias. Veja, isso é Ctrl+C, Ctrl+V, ipsis literis, o artigo 61 da Lei 12.351. Mais uma vez, é o legislador testando o seu conhecimento sobre a atualização da legislação. Volto a dizer, uma questão nada fácil, tá? Além de conhecer as leis novas, você tinha que conhecer com uma certa profundidade, principalmente essa última, que é uma lei pouco conhecida na área aduaneira. A Lei 12.350 trata de muitos temas importantes, inclusive alfandegamento, algumas normas sobre alfandegamento, mas essa lei que trata do pré-sal, ela tem basicamente 1 ou 2 artigos aduaneiros, e foi eleito um deles para figurar aqui na assertiva 4. Todas as assertivas, portanto, estão corretas. Isso faz com que você deva assinalar a alternativa E. Todos os itens estão corretos.
Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma outra questão sobre legislação aduaneira ou comércio internacional resolvida, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, deixe aqui seu comentário, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.